Olá, saudações filosóficas. Hoje nós estamos na antiga cidade romana de Tisdrus, que na verdade era um assentamento fenício, cartaginês, dominado pelos romanos e que floresceu por volta do século III da nossa era, justamente a época, ali por volta de 230, onde esse anfiteatro, ou coliseu, como normalmente a gente associa o nome aos anfiteatros romanos, foi construído. A cidade hoje se chama El Jem. A partir da conquista árabe muçulmana do século VII, a cidade ganhou esse nome. E de fato aqui o anfiteatro, esse coliseu, é muito preservado, o mais importante do norte da África e bastante impressionante. O que eu quero contar, enquanto a gente passeia pelas ruínas, é por que os anfiteatros passaram a ser chamados de Coliseu, já que de fato Coliseu mesmo, só o de Roma, mas todos os lugares que existe um anfiteatro romano, né, ou seja, na região que o Império Romano dominou, ganharam esse, digamos assim, apelido. Primeiro pensar que o anfiteatro, hoje nós chamaríamos de arenas, né? O anfiteatro ele é o dobro do teatro. Então o teatro tem a sua plateia, sua arquibancada, podemos chamar assim, semicircular, e os anfiteatros são essa plateia, esse semicircular dobrado. Né? Anfiteatro, anfi é o dobro, duplo, ou com alguma coisa parecida. E no caso, o de Roma tem como nome Anfiteatro Flaviano, porque foi construído na dinastia Flaviana, iniciada pelo imperador Vespasiano, no ano de 69. Então é interessante que o nome Coliseu ele virá porque o local aonde Vespasiano iniciou a construção do Anfiteatro Flaviano era um local onde existia uma construção gigantesca chamada Domus Aurea. Domus Aurea, Casa Dourada, era o palácio de Nero. Nero, o imperador que de má fama, já tinha má fama na época, no final do seu reinado, ele acaba se matando no ano de 68, e o Vespasiano, que inicia o seu reinado em 69, procurou, com a construção do anfiteatro, apagar os vestígios de Nero. Então a região, ali onde está o Coliseu, que era a região da Casa Dourada de Nero, começou então a ter construções que vieram substituir esse palácio de Nero. Tinha um lago naquela região, onde ele construiu o anfiteatro. Naquela forma ovalada do anfiteatro, era o local de um lago dessa Casa Dourada de Nero. Bom, o que aconteceu é que a construção do anfiteatro, né, nessa intenção de apagar a história de Nero, foi feita no lugar onde Nero tinha construído, nesse seu palácio, tinha construído uma estátua. Muito comum dos tiranos fazerem esse culto à própria personalidade. Então Nero construiu uma estátua gigantesca chamada Colosso de Nero. E justamente esse Colosso de Nero, que foi tirado, não tem vestígios dele hoje, que acabou apelidando o anfiteatro da dinastia Flaviana, né, do Vespasiano que eu estou contando, acabou apelidando esse anfiteatro de Colosseu. Colosseu, Coliseu. E aí virou um apelido de todos os anfiteatros. Interessante a história, porque a tentativa de apagamento da memória de Nero acabou sendo perpetuando essa memória no batismo do anfiteatro, desse Coliseu. Então esse aqui é o Coliseu de Algem, e que, como eu falei no início da gravação, é o mais importante do norte da África. Norte da África que pertencia ao Império Romano
na época do terceiro século.